Oi, gente. Eu sou a Isabelle, sou da comissão organizadora da Biosemana FRJ e eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos vocês aqui no evento. Hoje nós teremos a nossa quarta palestra da nossa pré-Biosemana online e nada disso seria possível sem o apoio do Instituto Luiza Pinho Sartori. Então, muito obrigada a todos vocês do Instituto. Eu gostaria também de agradecer a todos os membros da comissão organizadora, tanto os atuais quanto os antigos, porque se não fosse por vocês e as suas dedicações, esse ano de 2020 nós estaríamos na nossa 24ª edição presencial da nossa Biosemana. Porém, com todo o cenário atual, tivemos que nos adaptar para a Biosemana online. Agora, então, eu vou passar a palavra para o meu amigo Lucas. Gente, boa tarde, eu sou o Lucas, também sou membro da comissão da Biosemana esse ano que a gente está fazendo virtual. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar para você é que podem fazer comentários e também comentar sobre suas dúvidas ao longo da palestra pelo chat do YouTube, que a gente vai repassar essas dúvidas ao final, tanto para o professor Dr. Antônio Mateu Cava e para o Marcelo, que é o diretor científico do Instituto Luiza Pinho Sartori. Então, vocês podem ter essa interação. E um outro lembrete também é que durante o vídeo que vocês vão ver, vai ter um QR Code que vocês podem fazer doações para o Instituto Luiza Sartori e essas doações ajudam o Instituto a manter alguns projetos apoio para a Biosemana, como a gente já tem tido há 10 anos. Hoje a gente vai ter a palestra do professor Dr. Antônio Soler, e ele vai falar um pouquinho sobre as distopias e utopias para a conservação, abordando sobre a sociedade no antropoceno e o papel do hiperconsumismo dos impactos ambientais, apresentando também uma saída para a conservação, como o Tituloceno, que é baseado numa simbiose, é uma teoria que se baseia em simbiose e realidades. Então, agora eu passo a palavra para o diretor científico do Instituto Luiza Pinho Sartori, Marcelo. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Lucas e Isabelle, boa tarde. Solé, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui. Então, o Antônio Solé Cava, ele foi diretor do Instituto de Biologia, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Genética, trabalha com genética da conservação há muito tempo, e ele tem uma importância gigantesca para o Instituto, Luiza Pinho Sartori, porque lá em 2010, quando toda a ideia começou, graças a ele, o Instituto foi à frente, e essa palestra da Biosemana foi muito graças ao incentivo do Solé, que era diretor na época do Instituto de Biologia. E o Solé também foi responsável por um dos outros projetos que a gente tem no Instituto, que é a Bolsa Regenec, que financia um aluno de genética para participar de um seminário, de um curso, onde estão os maiores especialistas da área do mundo inteiro, sobretudo da América Latina, e eles ficam uma semana fazendo esse curso, e graças ao Solé, então, a gente teve essa oportunidade, e ele continua gerenciando os possíveis bolsistas, ele passa as possibilidades, e a gente depois concede a bolsa para dessas possibilidades. Então, todos os anos, a gente tem tido esse tipo de experiência, e esse ano, na verdade, ia ter, mas não vai ser agora mais esse ano, vai ser no ano que vem, por conta da Covid. Mas, bom, enfim, o Solé tem uma importância gigantesca para o Instituto, e eu gostaria de agradecer a ele não só pela presença aqui, mas por tudo que foi feito ao longo desse tempo. Sem ele, provavelmente, a gente não estaria aqui falando sobre Tituloceno e toda a conservação que ele vai debater aqui à frente. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir que vocês acessem o site para saber mais a respeito dos nossos projetos, institutoluiza.org.br,
E ao final da palestra, da apresentação, que é em vídeo, gravada, o professor Solé vai estar aqui para responder as possíveis perguntas. Então, durante a exibição dos vídeos, vocês podem fazer as perguntas pelo YouTube. Muito obrigado a todos e bom vídeo. Olá, eu sou Antônio Solé e quero agradecer ao Instituto Luiza Pins Sartori, ao CABio e aos organizadores da Biosemana por me darem a oportunidade de apresentar e discutir com vocês um assunto que é super polêmico e muito importante para o presente e futuro da conservação da biodiversidade no planeta. A população humana tem aumentado como uma pandemia no planeta. Então é inevitável não associar esse crescimento populacional à destruição que a gente já está vendo na natureza. Mas será que a relação é tão direta assim? De fato, as mudanças que aconteceram nos últimos 300 anos, especialmente nos séculos 20 e 21, foram tão grandes que deixaram marcas claras no planeta. Duas características marcantes nesse período foram o aumento na concentração de gases de efeito estufa, que levaram a um grande aquecimento do planeta, e um aumento enorme nas taxas de extinção das espécies por ano. Com essas taxas de extinção, a gente pode chegar a perder 30% a 40% de todas as espécies do planeta, o que caracterizaria o que alguns chamam de sexta grande extinção em massa na história geológica do planeta. Esses dois fatores levaram o especialista em diatomáceas Eugene Stormer a criar em 1980 o termo antropoceno, que foi popularizado pelo ganhador de Nobel de Química Paul Crutzen em 2000. O antropoceno entrou no círculo dos conservacionistas com os artigos de Peter Careiva e Richard Corlett em 2012 e 2015, respectivamente. Uma análise desses trabalhos revela que os autores também naturalizam a destruição da natureza. Naturalização é um tipo de anestesia por habituação. O aceite de situações ruins como se fossem naturais. É o que acontece, por exemplo, com o que vemos da violência da polícia contra os pretos no Rio de Janeiro ou da população do Brasil em relação às mortes por Covid. Para esses autores, os conservacionistas deveriam deixar de ser românticos e aceitar que o mundo mudou. Daí o termo antropoceno. Essa tática já é conhecida desde a época de Sun Tzu, que dizia que uma das maneiras de derrotar o inimigo era fazer com que ele cresça que já estava derrotado. Eu não acho que devemos aceitá-la. É preciso manter o nosso poder de indignação e de luta. Aceitar não faz doer menos. Mas o que é não aceitar? A luta, então, deve ser contra o quê? Bom, se o problema é o crescimento populacional, a solução deveria ser limitar o crescimento ou aumentar a mortalidade. Mas tem outra questão interessante. É verdade que existe uma correlação entre tamanho populacional e destruição da natureza. Mas será que o problema é realmente o crescimento populacional? Uma sociedade que prioriza o consumo vai ter um efeito maior ou menor sobre a natureza? No livro da Carol Jung, Naming Nature, é argumentado que o desejo interno de identificar e classificar as coisas, que existe desde as crianças que adoram ficar dando nome para dinossauro, foi apropriado pela sociedade de consumo pelo desejo de dar nome a marcas. Tudo feito nos Estados Unidos com crianças de 3 a 6 anos, encontrou que elas eram capazes de reconhecer, estou falando de 3 a 6 anos, eram capazes de reconhecer metade das marcas mais populares nos Estados Unidos. Da mesma forma, se observou uma correlação significativa entre o materialismo, exemplificado com a concordância com a frase "ter dinheiro traz felicidade", e a exposição das crianças à propaganda na televisão. Esses desejos são tão enraizados que fazem com que nós acreditemos na armadilha semântica chamada desenvolvimento sustentável. Então temos duas variáveis que podem estar ligadas à destruição da natureza: o crescimento populacional e o padrão de consumo da sociedade capitalista. Essa hipótese de que o que mais afetou a destruição da natureza foi o padrão de consumo foi constituída no termo capitaloceno, criado por Jason Moore e discutido de forma brilhante por Ricardo Iglesias, professor do nosso instituto, no livro Capitaloceno. Como podemos separar os dois? Podemos pensar em dois experimentos involuntários. A crise financeira de 2008 e 2009
e a pandemia Covid de 2019 e 2020. Em 2008, a crise financeira levou a uma recessão mundial, levando várias empresas a fechar e afetando a produção capitalista. Se a gente observa a correlação entre o PIB e a produção de carbono nos Estados Unidos nesse período, a gente vê que, apesar da população não ter diminuído, a produção de carbono diminuiu quando houve recessão econômica. Se olharmos numa escala temporal maior, vamos observar que a maior parte das grandes crises financeiras mundiais foram seguidas também de reduções na produção de carbono na atmosfera. Da mesma forma, para que os países pudessem controlar a pandemia de Covid-19, foi necessário que fossem feitos quarentenas e lockdowns, o que levou a uma redução da economia, sendo previsto uma queda maior até do que na crise financeira de 2008-2009, com uma queda prevista do PIB mundial de 2% a 6%. Não foi surpresa ver que nos lugares em que houve um lockdown mais efetivo, houve uma redução grande na poluição do ar. Inclusive, animais da fauna silvestre entraram nas cidades, foi gravado em vários lugares. No Brasil, também se observou isso. Nos centros urbanos mais afetados pela pandemia, que foram São Paulo e Rio de Janeiro, também houve uma redução na emissão de gás carbônico. Só que no Brasil, ao contrário dos outros países do mundo, houve também um aumento na produção de gás carbônico porque aumentaram as queimadas. Isso significa que o Brasil talvez saia da pandemia como o único país do mundo em que, durante esse período, houve um aumento nas emissões de carbono por conta de um Ministério do Meio Ambiente que parece não estar fazendo o seu papel de proteger a natureza. E aí? Será que tudo acaba no capitaloceno? Será que essa será a nossa última era? My name is Max. My world is fire. Talvez esse protista tenha a resposta. Mixotrica paradoxa possui 4 flagelos na região anterior do corpo e se desloca pelo movimento coordenado do que parecem ser cílios. Só que quando você analisa esses cílios de perto, você vê que, na verdade, eles são bactérias do gênero Treponema, que estão associadas na base com bactérias do gênero Bacteroides, tudo isso em partes devidamente preparadas para eles na membrana celular da mixotrica. Para a produção de energia, a mixotrica não usa mitocôndria, ela nem tem mitocôndria. Ela tem 2 grupos de bactérias anaeróbicas que ficam produzindo energia para ela. Ou seja, se você pensar bem, a mixotrica tem 5 genomas diferentes vivendo juntos, fazendo o que nós chamamos de holobionte. Para tornar esse caso ainda mais interessante, a mixotrica, ela também faz parte de um conjunto de outros organismos que formam o microbioma no estômago de um cupim australiano chamado Mastotermes darwiniensis. Ou seja, esse conjunto todo mostra para a gente como que as relações na natureza podem ser complexas e interconectadas. Essas interconexões formaram a base do trabalho da bióloga americana Lynn Margulis, que criou a teoria da simbiogênese, de que toda a origem dos eucariontes dependeu da assimilação de bactérias que tornaram-se organelas, fossem mitocôndrias ou cloroplastos, nesses organismos. A ideia de integração como conceito para conservação foi usada pela bióloga americana Donna Haraway para criar o conceito de tituloceno. Para jogadores de RPG e para pessoas que gostam de livros de horror, eu quero esclarecer uma coisa. Tituloceno não tem nada a ver com Cthulhu do Lovecraft. Cthulhu era um monstro cósmico com uma série de seguidores, não sei o quê. Tituloceno tem a ver com o conceito de integração, de ramificação. A Donna Haraway usa como modelo para o seu Cthulhu as gorgonas, que eram personagens da mitologia grega, das quais a mais famosa é a Medusa. A Medusa era uma gorgona que teve a cabeça decepada por Perseus para que fosse usada como arma de guerra, porque todo mundo que olhava na cabeça da Medusa, que tinha um monte de cobras assim ramificadas nela, virava pedra. Inclusive se fala que quando Perseus parou para descansar na beira do mar, as gotas de sangue que caíram da cabeça decepada de Medusa se transformaram, quando caíram na água, em corais vermelhos, que são octocorais
que fazem parte do grupo que nós chamamos de gorgônias, daí vem de Gorgon. Tituloceno, então, é um conceito de ramificação com integração. Donna Haraway empresta sua teoria da teoria de refúgios do Holoceno. Ela fala que o mundo atual é um mundo de refugiados sem refúgio. O que causa essa falta de refúgio é a homogeneização do planeta causada pela simplificação da agricultura e da necessidade da sociedade de consumo de massas do capitaloceno. A grande diferença do cenário do tituloceno para os outros dois, para o capitaloceno e para o antropoceno, é que eles são distopias. De fato, a maior parte dos filmes de ficção científica sobre o futuro relatam distopias. Talvez isso seja apenas porque o inferno é cinematograficamente muito mais interessante que o paraíso. Para Donna Haraway, o capitaloceno não é o fim. Ele tem suas próprias contradições, como o capitalismo tem. E ele vai diminuir, vai sofrer crises. E nesse momento, o tituloceno vai florescer. Ele não vai florescer com o fim do capitaloceno, mas sim integrado a esse fim. O tituloceno tem como raiz a integração. A simbiose do tituloceno é uma simbiose orgânica entre os seres humanos, a natureza e a biotecnologia, formando o que ela chamou de ciborgues. No tituloceno, a palavra-chave é simbiose. É acabar com os dualismos homem contra a natureza ou natureza contra a tecnologia. No tituloceno, tudo é integrado. A herança genética é substituída pela herança social, as ciências naturais e exatas são fundidas com as ciências humanas, e isso forma um conceito de que ela chama de simbiopoese. Ao contrário do conceito de biopoese, que é um conceito de equilíbrio por homeostase, que é um conceito de clímax, em que, uma vez atingido, nada mais muda e todos os sistemas funcionam para tentar manter aquele equilíbrio, o conceito de simpoiese é o contrário. O conceito de simbiopoese é um conceito de mudança constante em que jamais se atinge o equilíbrio. A regra, a busca, é a mudança e não o equilíbrio. Então, para abraçar o tituloceno, temos que esquecer essa ideia de equilíbrio, temos que aceitar o movimento constante, a integração e eliminar as dualidades. É um conceito complexo e, apesar de ele ser compreensível para nós, estudantes de biologia, ele é contraintuitivo para uma sociedade dualista e hedonista, que é a sociedade de consumo atual. Mas acredito que nós também poderíamos evoluir para essa integração. O tituloceno, ele é revolucionário não por negar tudo isso que está aí. O que torna o tituloceno revolucionário é aceitar a integração do nosso presente com o nosso futuro em um sistema colaborativo. Minha mensagem para vocês, então, vai começar com uma frase da Virginia Woolf. Devemos pensar, devemos questionar tudo que parece mais normal. Ao nos movermos nesse questionamento, iremos perceber as amarras que nos estão prendendo nessa situação atual, parafraseando Rosa de Luxemburgo. O tituloceno é apenas uma das várias possibilidades que nós temos para o nosso futuro. Eu gostei muito dessa ideia de integração, da formação de pequenos grupos. Agora, o mais importante mesmo é que nós nos mantenhamos em movimento. Então, muito obrigado por terem me ouvido. Esse é um assunto que eu mesmo estou aprendendo e estou fascinado com ele, e eu achei que era legal compartilhar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo aqui no meu e-mail aqui embaixo. Um abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, né,
por essa conversa, professor. Foi uma ótima palestra. E agora a gente pode entrar pela sessão de dúvidas, alguns comentários que as pessoas fizeram ao longo desse vídeo. O primeiro foi um comentário da Ananda, perguntando se o Antropoceno seria uma alternativa para que fujamos do conceito de excepcionalismo humano e passemos a nos entender como parte de uma entidade, a natureza. Como pensar no papel do humano no Tituloceno? Parece até que foi combinado, né? Porque a Ananda é minha orientada. Mas não foi, não. É a primeira vez que ela está vendo esse vídeo. Aliás, uma ótima pergunta. E, aliás, uma outra pessoa também fez uma outra pergunta, eu vou colocar, que pode juntar, que é como pensar numa coisa como o Tituloceno, numa sociedade cada vez mais polarizada. Bom, é justamente isso que a dona Haraway diagnosticou no livro dela, que eu recomendo a todos que leiam, é um livro maravilhoso. E ela fala que é possível, sim, simplesmente por conta da crise inevitável do capitaloceno. Está muito claro para todo mundo que o negócio não está legal. Então, você tem duas saídas. Você pode falar assim, não, nós, desde o positivismo, o homem comemora a sua vitória sobre a natureza e, portanto, agora é o homem e não a natureza. E essa dualidade, homem e natureza, talvez seja o grande problema. Ontem eu estava numa live com o Mia Couto, que é um poeta moçambicano, e ele estava falando que em Moçambique, nas populações nativas de Moçambique, não existe a palavra natureza. Olha que legal. Eles não têm a palavra natureza, porque simplesmente a natureza é. Eles são. Eles nem sequer conseguem pensar em alguma coisa que seja diferente deles, que poderia ser chamada de natureza. Então, no Tituloceno, a ideia da dona Haraway para o Tituloceno é que as coisas vão ir evoluindo, as pessoas vão perceber que elas não estão felizes, que venderam para elas uma ideia errada de que consumo significaria felicidade, que você trocar de iPhone todos os anos, ou que você ter o prazer da obtenção das coisas mais do que o prazer de ter as coisas, né? Porque antigamente o prazer maior era conseguir, conquistar, depois era comprar, e hoje em dia é conseguir comprar. E depois que você compra, a coisa perde seu sentido. Então isso não traz felicidade. Na ideia da dona Haraway, as pessoas aos poucos vão se tocando de que isso não está trazendo felicidade. E isso vai ser uma das contradições do capitalismo, que as pessoas vão falar assim, puxa, nós estamos pagando um preço altíssimo, que é a perda da diversidade, a gente está cada vez vendo um mundo mais homogêneo, nós estamos com refugiados sem refúgio, que é o grande problema, porque quando houve os refúgios do Holoceno, né, com as grandes glaciações, nós tínhamos uma diversidade planetária muito grande, de maneira que cada região pôde responder de maneira diferente à crise, nesse caso do resfriamento. Agora, o nosso caso agora é o aquecimento. Mas se o planeta é muito homogêneo, é mais difícil que em algumas partes você consiga ter uma resposta diferente. Então, isso tudo vai fazer com que as pessoas, de acordo com a dona Haraway, e eu acredito nisso também, se questionem. E essa polarização que existe, ela só ajuda as pessoas que estão por cima. A polarização, ela só serve para fazer com que as pessoas não pensem, né? Por isso que eu falei, é preciso pensar. Porque a gente acaba não pensando. É assim, é o Petralha e o Coxinha e o Bolsominion, e é tudo assim, o pessoal não conversa e não pensa. É o cara que vai destruir a floresta e o cara que vai subir em árvore para defender a floresta, quando, na verdade, estamos todos no mesmo barco. Então, Ananda, eu acredito que a mensagem principal do Tituloceno é justamente de que a gente não pode negar. A gente passou tempo demais falando não. E a gente tem que começar a fazer integração entre as coisas, pegar cada coisa e falar assim, o que eu posso aproveitar de melhor desse negócio? Eu sei que é difícil, por causa dessa polarização que foi construída, tanto política quanto em relação à natureza. Mas eu acredito que é possível. Talvez seja necessário realmente coisas como essa epidemia ou catástrofes maiores para que o pessoal leve uma sacudidela e fale assim, não, o negócio não está legal. Mas eu acredito, eu sou otimista em relação ao futuro.
Obrigada, professor. A próxima pergunta ela é da Gabriela Valente e ela pergunta: temos a concepção de que cada vez mais as gerações se importam com a preservação da natureza. Você acha que as próximas gerações já terão uma melhor relação com a natureza e até talvez reverter a situação? Acho sim. Existem dois tipos de preocupação com a natureza. Existe a preocupação da natureza, que é da boca para fora, que é muito comum. Então, a gente vai e fala assim, não, a solução para o meio ambiente é a educação ambiental. Então, nós introduzimos nas escolas um programa de educação ambiental muito forte, falando para as crianças, tem que reciclar, tem que proteger e tal. Só que, na disputa de narrativas, como o pessoal fala, o prazer ele tem um poder sedutor enorme. Então, essa criança vai aprender na escola que tem que proteger os bichinhos, mas não vai conseguir associar isso a ela não querer um brinquedo novo a cada mês, sei lá. Ela não consegue associar que querer um brinquedo novo a cada mês vai, de certa forma, afetar aqueles bichinhos que ela quer proteger. Então, existe tem um artigo muito bonito que chama-se Mind the Gap, que é uma coisa que o pessoal fala no metrô na Inglaterra, para cuidar com o buraco que tem entre o metrô e o negócio. O Mind the Gap, nesse caso, seria entre o discurso e a prática. Então, os jovens, as crianças, estão ficando cada vez mais conscientes da natureza, é verdade. Até porque a gente costuma só descobrir que uma coisa é legal quando a gente perde ela. Mas precisa ter um passo a mais, transformar essa preocupação subjetiva numa preocupação concreta, interna. No meu curso de conservação eu falo, você seria capaz de morrer pelo teu filho ou pela pessoa que você mais ama no mundo? Você seria capaz de morrer por essa pessoa? E as pessoas falam, sim, eu seria. Eu falo, e por mim, você seria capaz de morrer? Aí o pessoal fica com uma cara meio assim, né? Pô, mas eu nem te conheço direito. Quer dizer, se a pessoa não consegue ter uma empatia para longe dos seus genes, né, ou das suas relações mais íntimas, como que ela vai poder ter empatia pela natureza? Quer dizer, se é difícil ter empatia pelo teu vizinho, como que você vai ter empatia por uma esponja ou por um coral? Então, esse é um processo que vai... Por isso que na teoria do Testoloceno, a dona Haraway fala em ciborgues. Os ciborgues seriam associações íntimas, orgânicas, entre os seres humanos e a natureza. São construções que ela viaja geral, é uma coisa meio de ficção científica, de fusões entre genomas de um ser humano com alguns genes de, sei lá, de uma borboleta. E isso traria um certo nível de percepção da realidade que nos falta. Então, eu acredito que sim, que as pessoas estão cada vez mais conscientes da natureza, mas que existe um buraco, um gap, que para ser passado, que é para você passar de dizer eu estou preocupado para fazer alguma coisa, sacrificar os seus padrões de consumo, não é tão simples. A gente tem mais uma pergunta da Ananda, e ela perguntou: quais mudanças no modo como agimos entre nós mesmos e com a natureza você considera necessárias para que possamos nos integrar nesse contexto de regeneração? Boa pergunta. Eu fico fazendo essa pergunta também, né, porque eu quero partir para a ação. E eu acredito que as mudanças têm que passar pela empatia, pelo aumento da empatia. Agora, como que você faz para aumentar a empatia? Como que você faz para que você seja capaz de morrer também por uma esponja e não só pelo teu filho ou tua mãe? É uma coisa complicada. Os mecanismos que conseguem tocar mais na alma das pessoas são a propaganda e a religião. Agora, eu não sei, especialistas em propaganda são incríveis, eles conseguem fazer propaganda de um negócio que você só descobre o que era o negócio quando chega no fim da propaganda, porque eles estavam só provocando em você sentimentos.
Então, os especialistas em propaganda são especialistas em mexer sentimentos. Talvez precisemos disso, talvez precisemos de um marketing muito, muito bem feito pela natureza, muito maior do que o que se vê hoje em dia apenas com pequenos grupos e ONGs. Ou a religião. Talvez apareça alguma religião que seja genuinamente preocupada com a natureza. A maior parte das religiões ocidentais não são preocupadas com a natureza. Você pode falar assim, não, irmão Sol, irmã Lua, né? Teve São Francisco, mas a maioria não, a maioria proclama a superioridade humana sobre a natureza. Mas pode ser que apareça, pode ser que alguma religião fique cada vez mais verde, né? Nós temos um exemplo disso, a própria religião católica. O Papa atual, o Papa Francisco, é um Papa com uma preocupação ecológica muito maior do que os papas anteriores. Então, eu acredito que são 3 maneiras de chegar lá. Uma é através de conscientização que leve alguém ou algum grupo, ou sei lá o quê, a trabalhar propaganda de maneira concreta, ou alguma coisa religiosa, ou pela força, pela dor, com uma catástrofe tão grande que as pessoas parem e falem assim, pô, o que a gente fez de errado? Pode ser também, pode ser por aí. Eu preferia que não fosse essa terceira, que fosse por conscientização mesmo. Solé, só para acrescentar, o Papa Francisco ele tem até um livro, né, que chama Laudato Si, Sim, que foi o fala primeiro livro justamente dele. sobre essa relação do homem com a natureza Sim. tem boa parte da questão dos conceitos de conservação embutidos ali dentro. E então, é por isso que ele ele de é fato odiado nos Estados Unidos. Pois é, eu sei. Os republicanos odeiam o Papa porque ele falou que produção de carbono, especialmente no caso do fracking, né, que é a produção de óleo de gás a partir de rochas nos Estados Unidos, que é um negócio super poluente, ele criticou isso, e aí o pessoal republicano lá ficou com maior raiva dele. Mas ele é um Papa pop, um Papa verde. É verdade. E a tua reflexão é muito interessante. Agora, eu fico me perguntando uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta só para ele, depois eu vou deixar vocês continuarem. Eu fico me perguntando até que ponto as nossas ações individuais são tão relevantes para essa questão da conservação, muito mais do que propriamente uma mudança de cultura, né, de todos nós termos uma percepção diferente com relação à natureza e estarmos de fato integrados, como é a proposta. Eu fico me perguntando, porque muito se coloca, né, nessa questão da conservação, de parar de comer carne, enfim, pequenas ações. Mas, por exemplo, a gente sabe que andar de avião intercontinental produz muito mais carbono do que comer carne uma vez por semana. Então, até que ponto essas ações individuais têm que ser modificadas, ou então a gente, de fato, tem que trabalhar essa mudança da cultura como um todo? E aí, de fato, o capitalismo vai ter que sofrer alguma consequência. Eu acredito realmente, isso que você falou faz todo sentido. Uma das coisas que eu faço logo no início do curso da Regenec, o curso da Regenec, você falou que era uma semana, são 2 semanas, é um curso de 2 semanas. Acontece cada vez num país diferente da América Latina, né? E logo no início das minhas aulas eu falo, vocês sabem qual é a quantidade de carbono gerada para ter esse curso? Porque são 20 alunos e 12 professores viajando de avião. Então, individualmente, nós produzimos mesmo muito carbono, mas eu não acredito que iniciativas individuais são boas. É bom que a gente, cada um, faça alguma coisa. Mas a solução, para mim, como você falou, é uma coisa mais coletiva. O individual vai fazer alguma coisa, cada um de nós pode fazer a sua parte, mas as grandes transformações vão ter que acontecer de maneira coletiva. Agora, o coletivo é a união de individuais. Então, na hora que a gente conseguir juntar muita gente preocupada, as coisas vão acontecer. Quando o pessoal tenta de convencer a gente que a gente está sozinho, é aquele negócio que eu falei do Sun Tzu. Você convenceu o inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, uma das coisas que era usado como arma de guerra era passar de avião por cima das tropas inimigas e jogar um monte de panfleto. E nos panfletos, quando caía aquele monte de panfleto do céu, o cara lia o negócio e dizia assim, vocês estão ferrados, a gente está vindo com 1 milhão de tanques aqui, é melhor vocês irem embora que vocês vão morrer todo mundo. Então, esse tipo de terrorismo, de fazer que a pessoa pensa que já perdeu, é usado diariamente aqui na gente também. Eles tentam mostrar para a gente que não há o que fazer, nós estamos perdidos, nós somos muito pouquinhos comparados com a imensidão da sociedade. Nós somos, né? A sociedade já tem 7 bilhões e tanto,
mas eu acredito que quando você tem um grupo de pessoas, os coletivos, por exemplo, né? Aqui o Cabio tem o grupo da agroecologia. Esse grupo, você fala assim, mas é um grupo de, sei lá, 30 pessoas. Nem compara com 1.000 estudantes que o Instituto tem. Mas isso é uma semente, isso vai gerando movimentos. Então, ainda que individualmente não faça muita diferença, é um grãozinho, o individual permite a sensibilização para formar, quem sabe, com o tempo, uma coisa coletiva mais forte. De acordo. Agora é da Samara Kister, e ela fala, primeiramente, ela disse muito obrigada pela contribuição, que a palestra foi incrível, e ela pergunta se você acha que o Brasil deve sofrer algum tipo de intervenção internacional em prol da Amazônia. Intervenção é uma palavra muito perigosa, ela tem aparecido muitas vezes ao longo desses meses, tem muita gente querendo intervenção. Eu não gosto de intervenção. Eu acredito que o caminho não é intervenção, nem internacional, nem nacional. O que nós precisamos é democracia. Dentro das regras da democracia, os países europeus estão considerando boicotes econômicos para o Brasil. Eu garanto para vocês que um boicote, por exemplo, contra a soja ou contra a carne brasileira vai ter um efeito muito maior nas políticas ambientais do governo Bolsonaro do que querer botar tanques de guerra lá na Amazônia. Porque a bancada ruralista apoia o Bolsonaro. Mas se, de repente, eles descobrem que não tem para onde exportar, que está sendo boicotado o produto nacional por conta da política destrutiva do Ministério do Meio Ambiente, o governo vai pensar 2 vezes. Então, acho que pressão internacional, na forma de boicotes, é uma coisa bastante efetiva. Mas intervenção mesmo, ocupação, não. Eu sou contra. Eu acho que a gente não deve querer nenhuma intervenção. Na verdade, eu sou contra qualquer guerra. Então, não quero intervenção militar no Brasil, não quero intervenção militar de estrangeiros no Brasil. Eu acho que pode haver pressões dentro do jogo democrático. Certo. A gente tem aqui também um outro comentário, na verdade, não é tanto uma pergunta, mas da Juliana Ferrari, falando assim, Solé, não acredito que a epidemia esteja funcionando em trazer uma mudança de perspectiva. Estamos ainda na mesma armadilha de produtividade e consumo, apenas forçado a fazê-las de casa. Você tem razão. Ontem, de novo, nessa live que eu fiz com um grupo de pessoas, com Mia Couto, com esse poeta moçambicano, foi perguntado a ele, você acredita que a pós-pandemia vai ser um mundo novo, um mundo diferente, um mundo em que as pessoas se... Não vai. Na verdade, essa pandemia ela vai aumentar mais ainda o abismo entre ricos e pobres. Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres nessa pandemia. Quer dizer, cada crise... O pessoal fala, uma crise é uma oportunidade. Não, uma crise é uma crise para quem é pobre. Para quem é rico, a crise é uma oportunidade. Tem muita gente ganhando um monte de dinheiro, de maneiras legais e ilegais, com essa pandemia. Então, eu não acredito que a pandemia vai trazer uma nova consciência ecológica. Ela pode ter algumas consequências pontuais, como, por exemplo, parar de comercializar a vida silvestre na China ou em outros países. Isso pode ser. Mas não é essa pandemia ainda que vai nos trazer o tituloceno. O tituloceno ele vai vir devagarzinho. Quer dizer, quando a dona Haraway está falando, quando eu estou falando aqui, eu estou aqui subindo na minha caixinha de sabão para fazer um discurso a favor do tituloceno, cada um de nós que for fazendo isso vai devagarzinho promover a integração dentro desse período final do capitaloceno. Mas não vai ser nada assim, houve a pandemia e agora está tudo bem. Agora, a nossa última pergunta é do Yuri, e ele fala, a proposta do tituloceno prevê que essa mudança de paradigma ocorrerá naturalmente em decorrência das crises? Ou apresenta a necessidade de uma intervenção nessa direção? Eu acho que ela vai acontecer naturalmente. Ela já está acontecendo devagarzinho, naturalmente.
eu não acho que vai haver uma intervenção propriamente dita, a não ser que eu falei, a não ser que aconteça uma catástrofe muito grande, sei lá, que aconteça o dia depois, com 100 milhões de mortos por catástrofes ambientais, talvez aí isso catalise a promoção de uma ideia de Tituloceno. Mas vocês viram, né? A maior parte dos filmes de ficção científica americanos sobre o futuro é tudo coisa feia. É Blade Runner, é Mad Max, que eu coloquei, são sempre distopias, né? A sensação que a sociedade, especialmente os Estados Unidos, tem do futuro é muito sombria. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai ter uma integração em que as pessoas vão ficar, aos poucos, assimilando o que há de bom no Capitaloceno e o que há de bom no Tituloceno. Isso vai formar uma unidade, como eu fiz assim várias vezes no vídeo, que eu acredito que vai ser o nosso futuro. Eu não sei a faixa de tempo para isso. Eu não sei se eu não acredito que eu vou ver isso na minha vida, porque eu já estou velho. Mas eu acredito que, quem sabe, daqui a 50 anos ou 100 anos, isso vai ser uma realidade. Certo. Bom, essa foi a última pergunta que a gente recebeu aqui no nosso chat. Então, acredito que, para encerrar, a gente gostaria, de novo, de agradecer muito pela sua presença aqui para retirar essas dúvidas, agradecer muito pela sua palestra, novamente agradecer também ao ILPS, a presença do Marcelo aqui. Então, gostaria só de passar a palavra ao Marcelo, se ele quiser fazer alguma consideração em relação ao Instituto. Não, eu só gostaria de novamente agradecer ao professor Soler pela oportunidade de estar aqui, a presença e a oportunidade de discutir com os alunos. A gente teve mais de 150 participantes hoje da live, Soler. Então, realmente Obrigado. mostra que, aos pouquinhos, a gente vai plantando a sementinha. Muito obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor e instrutivo. Acho que os alunos vão se inspirar bastante. E, sobretudo, nesse período que a gente está confinado e tão descrente com tudo que está acontecendo no país, é bom escutar mensagens de esperança. Obrigado mesmo. Soré, a gente quer saber se você quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final, algo do tipo. Quero sim. Primeiro só falar, já foi bastante dito, né, falar sobre o Instituto Luiza Pinha Sartori, que quando os pais da Luiza resolveram homenagear a memória dela através de apoio à conservação, eu achei isso uma coisa linda. Nós não temos essa cultura no Brasil. Infelizmente, as pessoas fazem a faculdade pública e gratuita, e depois vão lutar contra a faculdade pública e gratuita uma vez terminaram seus cursos. Não existe uma coisa de agradecimento pelo que nós oferecemos. As pessoas não... Eu nunca entendi direito por que existe isso. A pessoa ficou vivendo uma revolução, que é a universidade, e depois dá as costas. Os pais da Luiza não fizeram isso. Eles viram a importância da universidade e resolveram criar a conservação como uma homenagem. Eu achei isso lindo. Por isso que eu sempre vou estar apoiando o ILPS, porque é uma proposta maravilhosa. A outra coisa que eu tenho para falar, bom, primeiro eu estou muito feliz que tenha muita gente assistido, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei, então desculpem as imperfeições, eu estava um pouco nervoso, eu ficava olhando para a tela do computador toda hora. Você vê, para fazer 14 minutos de gravação, eu fiz 50 takes, que tiveram que ser montados numa ilha de edição de vídeo. Então não foi nada fácil. Mas é que eu estava nervoso, então desculpem se teve alguns problemas, houve alguns problemas, então desculpe pelos problemas, garanto que os próximos vão ser melhores. Finalmente, é só uma coisinha que eu queria botar na cabeça, assim, eu sei que agora é hora de eu fechar e não de eu abrir, mas eu vou fechar abrindo. Afinal, nós estamos falando do Tituloceno. E o que caracteriza o Tituloceno é justamente você estar sempre abrindo. A coisa que eu achei mais bonita do Tituloceno foi a ideia de não procurar autopoiese.
de não procurar o equilíbrio. Eu sou um geneticista de populações, então, quando eu trabalho de populações, eu estou sempre procurando equilíbrio de Radweimer, que eu falo toda hora com meus estudantes, equilíbrio de Wright, migração deriva, migração mutação, tudo equilíbrio, é tudo equilíbrio. E aí me aparece a dona Haraway e fala assim, não, a gente não quer equilíbrio, a gente quer desequilíbrio, a gente quer movimento. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu me dei conta de uma coisa que talvez seja só uma coincidência, mas eu acho que não é, não. É a questão do masculino e do feminino na filosofia da conservação. Quer dizer, durante meu doutorado, eu li muitos os livros de uma autora americana chamada Marge Pierce, que era uma ecofeminista. E as propostas que a Marge Pierce fazia para o futuro, no livro Mulher à Beira do Tempo, por exemplo, eram propostas revolucionárias dentro de um contexto feminino. Quando vem a Lynn Margulis e fala que a base de tudo é a simbiose, e quando vem a dona Haraway e fala que a base de tudo é o movimento, repara só, eu estou falando de Marge Pierce, Lynn Margulis e dona Haraway. 3 mulheres. Não sei se repararam, quando eu falei do capitaloceno e do antropoceno, eu falei de 3 homens. Então, existe uma coisa masculina nessa ideia de antropoceno, de competição, de homem contra a natureza, e uma coisa feminina, nessa coisa de evolução, de movimento, de integração, que eu acho que é uma coisa que merecia que a gente pensasse um pouco mais. Eu não vou abrir para perguntas, né, porque já acabou, mas eu acredito, isso foi uma descoberta que eu fiz agora, assim, tem 3 dias, que eu estava pensando, falei, pô, olha só, né, quando eu identifiquei a dona Haraway com a Marge Pierce, eu falei, cara, a dona Haraway também é uma ecofeminista. Então, eu acho que essa questão do feminino e do masculino é uma dualidade que também vai ter que sumir no Tituloceno. Todas as dualidades têm que sumir. Mas a gente tem que se afastar das ideias positivistas de competição e de equilíbrio. Mas é só uma provocação para vocês aí. Eu ainda estou elaborando. Não... Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todos. Eu fiquei muito feliz de ver pessoas da Regenec. Eu vi mensagens que tinha pessoal da Guatemala, do México, porque foi anunciado na Regenec essa apresentação. Então, muito legal que eles tenham visto também. Saudações a todos os regenequianos. E parabéns, Cabio, por essa iniciativa. Eu adoro a Biosemana, eu acho maravilhosa. Solé, então, a gente estava terminando, só que aí chegou uma nova pergunta. E aí a gente vai fazer para você. É do Saulo, e ele disse que a questão dele é sobre como trazer essas reflexões maravilhosas, mas complexas para pessoas fora da academia e que muitas vezes rejeitam até mesmo evidências científicas claras. Resumindo, como parar de falar para nós mesmos e conscientizar de maneira efetiva o restante da população, que em muitos casos... Alô? Cortou. Oi. Ah, tá. Ele quer saber, resumindo, como parar de falar para nós mesmos e conscientizar de maneira efetiva o restante da população, que em muitos casos rejeita a ciência. Bom, existe uma parcela da população que rejeita a ciência de maneira profunda. Essa parcela eu não acho que vai ser atingida por nada. Tem gente que, apesar de... Você pode mostrar todas as evidências do mundo e elas vão dizer que a Terra é plana. Então, para esse grupo, não há muita esperança para mim, não. Eles vão passar. Aí eu vou falar de Fernando Pessoa, né? Eles passarão, eu passarinho. Agora, para a população, para o cidadão comum, que não é terraplanista, eu acredito que a comunicação é o caminho. Essa apresentação que eu fiz aqui, eu mostrei para 2 pessoas que não eram da área de biologia, para darem sua opinião. E uma delas ficou intrigada, é o namorado de uma estudante minha. Ele não tem nem nível superior, e ele ficou intrigado com o negócio e parece que ele gostou muito. Claro, uma parte da minha linguagem foi para biólogos, ou para estudantes de biologia como eu. Mas eu acho que esse tipo de discurso pode ser adaptado sem grande problema para um cidadão comum. Acho que divulgação científica
é uma coisa que a gente precisa investir mais, cada vez mais. Você vê, por exemplo, eu estou na coordenação da organização do próximo Congresso Brasileiro de Genética, e a palestra de abertura vai ser sobre comunicação científica, porque a gente acredita que é fundamental, não é uma coisa trivial. Nós, em ciência, antigamente, tínhamos uma posição mais confortável de fazer o nosso trabalho com fé cega da sociedade. Agora não é mais assim. Agora existe aquele conceito de accountability, né? De que a gente tem que prestar contas do que a gente faz. O perigo de quando você tem essa pressão social é que você pode acabar favorecendo só pesquisa aplicada, só pesquisa com... Isso não é bom. A gente precisa sempre fazer a pesquisa básica, pesquisa nas humanidades e tudo mais. Outro dia foi um negócio legal. Uma das coisas que essa epidemia mostrou para as pessoas foi a importância das artes, né? Quase tudo que as pessoas fazem durante a pandemia está ligado às artes. Assistir uma série, ouvir uma música, ver uma live, é tudo arte. O que vai nos tirar da pandemia provavelmente vai ser a ciência. Então, isso mostra que as duas coisas são necessárias. Para a comunicação com o grande público, a gente tem que se treinar. Eu estou tentando fazer isso. Eu estou com o objetivo de não vou virar um youtuber, mas vou tentar alcançar um número maior de pessoas com um discurso um pouco mais fácil. Certo. E agora, até para a gente não passar muito do tempo, a gente recebeu uma outra pergunta também do Saulo, falando: a escalada das crises ambientais parece tão acelerada que parece realmente utópico a conscientização lenta e gradual, principalmente com a desinformação crescente pelos que estão em cargos de poder. Ai, Saulo, não fica tão negativo, não. Acontece, né? Quando a pessoa é mais velha, a gente vê as oscilações do pêndulo. Eu vivi a ditadura militar no Brasil, que foi um período horroroso, de falta de liberdade, você podia ser preso só por falar alguma coisa. Depois eu vivi um período de democratização com governos de direita, depois democratização com governo de esquerda, e agora nós estamos vivendo um período de democracia com um governo de ultradireita que não é institucional. Mas tudo passa. A vida é assim mesmo, ela vai em ciclos. A destruição da natureza está acelerada por conta da sociedade de consumo, do capitaloceno. Mas é claro que ela não vai poder continuar, porque o mundo é finito. Aquilo que o David Attenborough, que eu botei no lugar do vídeo, ele fala assim, a única pessoa que acha que dá para ter crescimento constante, né, num mundo finito, ou é um louco ou é um economista. Porque os economistas ficam falando que tem que ter crescimento, porque o capitalismo precisa de crescimento. Sem crescimento, o capitalismo não existe. Mas já existem movimentos no mundo inteiro de descrescimento. Se vocês procurarem no décroissance em francês, ou ungrowth, vocês vão ver movimentos fantásticos, que eles querem que a gente cresça para trás. É que esse negócio foi enfiado na cabeça da gente com tanta força, que a gente acha que o único caminho é crescer. Mas não é o único caminho crescer. Por que tem que ser crescer? Por que o caminho não pode ser diminuir? Né? Mas, bom, mas eu acredito que essas crises todas que estão acontecendo, você tem razão, elas estão aumentando, e muitas crises que acontecem também não são nem porque aumentaram. Quando tem um terremoto hoje em dia, é muito mais provável de matar um monte de gente do que antigamente, simplesmente porque agora tem muito mais gente. Mas outras crises que acontecem por conta de mudanças climáticas, por exemplo, que são realmente resultado do capitaloceno, essas crises vão continuar acontecendo. E eu espero, eu acredito que, aos poucos, isso vai levar a uma conscientização maior. O que aconteceu nos anos 60, que foi o que gerou o movimento hippie, foi revolucionário. Eu acompanhei uma parte disso, eu era muito novo ainda nos anos 60, mas eu acompanhei isso no início dos anos 70, e foi muito revolucionário o que aconteceu. Só que foi uma revolução que começou e não conseguiu ganhar a força necessária, porque o capitalismo é muito forte. Mas eu acredito que são ondas, vai uma onda para cá, uma onda para lá, e a gente vai vivendo com essas ondas e aos poucos a gente vai poder amadurecer o tituloceno. Então, para poder encerrar,
agora, verdade. Eu gostaria de agradecer a você, professor. Eu gostaria também de agradecer ao Marcelo. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês que assistiram e ao ILPS. Muito obrigada a todos vocês. Solé, graças a você, hoje nosso chat estava internacional, né? Tivemos gente do México, da Guatemala. Graças à Regenec. E aí agora eu também vou passar a palavra para o meu amigo Lucas. Certo, eu gostaria só de lembrar todo mundo que a gente está tendo essas palestras nas terças e nas quintas. Então, terça-feira que vem a gente vai ter outra palestra, às 5 horas da tarde também, aqui no nosso canal do YouTube. E gostaria de pedir a vocês também que sempre, para vocês se manterem conectados a semana, que vocês sigam a gente, tá? A gente no Instagram, no Facebook, também ao Instituto Luiza Pinho Sartori, que é @Instituto Luiza. E é isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.